Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da temporada especial de Papo com Bela, Moda de Poder, diretamente de Nova York, uma parceria com a revista Cláudia. E hoje, para fechar com chave de ouro essa temporada, a gente vai falar sobre o que significa ser mulher na política e ocupar espaços de liderança. E hoje a gente tem uma guest super, ultra, mega special, Soraya Tronic, que está aqui com a gente. E a Soraya, ela é advogada, senadora, já concorreu à presidência. Muito obrigada por ter vindo, Soraya. Vai ser maravilhoso bater esse papo com você hoje. Obrigada, Isabela. Obrigada, Gabi. Obrigada, revista Cláudia, pela oportunidade. Soraya, eu acho muito importante que as pessoas que nos escutam saibam um pouco mais sobre a sua trajetória na política. Você é uma advogada super renomada, sempre atuou com direito de família. Em um dado momento, sem ter nunca concorrido a um cargo político, se tornou senadora. Como é que foi essa virada de chave? Bom, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, porque eu não tenho realmente uma carreira política anterior a essa. Eu fui direto para o Senado. Mas eu não sei se vocês se lembram, em 2013, 2014... quando começaram a acontecer aqueles movimentos de rua, aquela questão, aquela publicidade enorme com a Operação Lava Jato, a questão da política começou a me incomodar. Então eu tenho a geração anterior à dos meus pais fazia política. Fundou a cidade de Dourados, que é a cidade que eu nasci, lá no Mato Grosso do Sul, que é a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul. Na primeira vereança de Dourados, o meu bisavô foi vereador. Eu tive uma tia-avó que foi a primeira mulher na política em todo o estado, então, Mato Grosso, antes da divisão. Na minha geração, os meus pais falavam pouco sobre política, apesar do nosso histórico. Então, em 2013 e 2014, eu comecei a ficar com aquela angústia de o que é que está acontecendo. Eu não estou feliz, eu não estou contente. E nós que somos formados em direito, e eu com extensão em direito tributário, eu sempre falei, cadê a contraprestação do Estado? E aquilo começou a me mover e, num dado momento, a Dilma foi inaugurar a primeira Casa da Mulher Brasileira. Foi em janeiro de 2014. Primeira Casa da Mulher Brasileira no país. Lembro bem. Foi a Campo Grande. E um grupo de amigos esteve lá protestando contra a Dilma, naquele momento bem difícil da vida dela. E eles foram impedidos de se manifestar. O que aconteceu? Uma amiga disse assim, precisamos de um advogado da Ativo que nos ajude a resolver esse problema. E eu não trabalho nessa área, né? E aí, mandei para ela. Falei, Michele, eu posso ajudar. O que vocês precisam? A gente precisa de uma medida judicial para que nós possamos nos manifestar, porque eles foram detidos naquele momento. Aí eu fiz um HC preventivo coletivo. É um habeas corpus, só para explicar para as nossas Exato. E para os nossos telespectadores. Um habeas corpus preventivo e coletivo. Algo bastante inusitado. Super inusitado. Entrei em contato com algumas pessoas que já haviam tentado isso no país, fiz a peça e eu consegui o salvo-conduto para várias pessoas se manifestarem. E aí fizeram uma tal da Marcha da Mordaça naquele momento. A partir de então, eu passei a ser a advogada da Ativa, é a advocacia pro bono, que não cobra nada. E eu passei a ser a advogada pro bono da Ativa desse pessoal, que eram em torno de 10, 15 pessoas, e de advogada eu virei uma liderança de um movimento de rua. E o nosso movimento, até então, ele sempre foi apartidário. Nós não queríamos ser políticos. Mas um dia eu entendi que, apesar desse movimento todo, nós conseguíamos agendas com parlamentares. Quando eu ia despachar, quando eu ia a Brasília trabalhar, eu acabava estendendo o meu período e ia para a Câmara dos Deputados, eu ia para o Senado Federal. E comecei a atuar politicamente. E, mais tarde, depois, veio a proposta, uma proposta, assim, para eu ser candidata ao Senado. E foi uma proposta muito pontual, porque não foi para a Câmara, não. Foi para o Senado, que é um lugar muito diferente, né? São menos vagas, é diferente.
E veio primeiramente do Partido Novo, que já me disse de antemão, você não vai ter recurso para nada. E eu achei naquele momento, nossa, mas eu, candidata a deputada federal, nunca pensei. Eles me falaram assim, não, a sua candidatura, como não vai ganhar mesmo, e, né, e vai ficar, como não vai ter jeito mesmo, é importante que tenhamos uma candidatura ao Senado, porque ela tem mais voz. O número de candidaturas a deputados e deputadas federais é enorme. Então você, como candidata ao Senado, você vai ter mais voz nos meios de comunicação, você vai aparecer mais, e aí a gente vai poder levar a nossa mensagem. Mas foi posteriormente que eu fui convidada, e aí eu acabei saindo do Novo, foi um convite do time do Bolsonaro, que viu uma possibilidade, e aí eu fui, mudei de partido, e aí muitas coisas aconteceram, mas só para dar essa introdução. E você se deparou com o que quando você entrou nesse meio político? Você se deparou com que tipo de tratamento sendo uma mulher iniciando essa carreira política? Como foi estar nesse ambiente que é um ecossistema estruturado por homens para homens, sendo uma mulher feminista? E eu nunca me coloquei como uma mulher feminista, tá? Ainda mais porque quem é do centro-direita ou da direita não gosta não adere ao estereótipo de feminista. Eu digo que eu sou feminina. E naquele momento também, eu ainda não tinha compreensão da violência contra as mulheres em todos os níveis. Em todos os níveis. Eu ainda não conseguia compreender isso. Já na campanha, que são só 45 dias, eu comecei a sentir o baque. O meu próprio partido me abandonou. O meu primeiro suplente me abandonou e foi dar um apoio para outros 2 senadores de um partido muito forte naquele momento. Por quê? Porque ele ouviu e ele entendeu que ela não vai a lugar nenhum, ela é só uma florzinha ali para a gente conseguir cobrir uma cota, sabe? E nem existe cota para candidaturas majoritárias, mas para deixar uma pessoa ali. Então eu fiquei sem recurso, eu fiquei com uma traição muito grande de dentro do próprio partido. Os meus amigos, a grande maioria dos amigos dos movimentos de rua me abandonaram. Então eu tive que lidar com uma candidatura que era tudo muito novo para mim, sem sequer entender o que estava acontecendo naquele momento em termos de violência política de gênero. Tá interessante você trazer isso, porque a gente está num momento onde o Trump também trouxe essa questão do gênero de uma forma aqui nos Estados Unidos que, enfim, hoje grandes empresas, as multinacionais, elas têm programas de diversidade, inclusão, de gênero, né? Inclusive, isso é uma coisa, acho que até às vezes muito mais desenvolvida aqui nos Estados Unidos do que, por exemplo, no Brasil. E a gente vê, até o ponto que você está falando, várias empresas, né, inclusive, que agora com essa nova movimentação do Trump e essa fala dele, o que era de fachada, né, essa diversidade e inclusão. As empresas agora quebrando isso e falando, não quero, não cabe aqui. Justamente, a empresa que não acreditava, né, de fato, na inclusão de gênero e de ter um ambiente de fato diverso, qualquer coisa ele fala, agora também não faz mais parte, era realmente uma fachada, era coisa de fachada e não algo que é core da empresa. Você acha que isso é uma coisa que acontece muito? É tudo discurso e não atitude. Então, o discurso é bonito e vão nos distraindo enquanto isso. Perfeito essa sua pontuação. É uma distração. É uma distração e nós não temos nada para comemorar. Dias atrás, no início do mês de março, em que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que é o 8 de março, eu fui à tribuna do Senado Federal e disse o seguinte, eu estou aqui há 6 anos, esse vai ser o meu 7º mês de março como senadora. E eu entendo que não temos nada para comemorar. Nós comemoramos apenas... e dias antes tinha sido a comemoração de 93 anos do direito das mulheres votarem no Brasil. E nós estamos há quase 100 anos comemorando o mesmo avanço. Que avanços realmente nós tivemos? O que é que nós temos para comemorar? Eu estou comemorando algo que aconteceu há quase 100 anos. E tudo para inglês ver. Então, são 6 anos e este é o 7º março
que eu irei a reuniões lá dentro do Congresso Nacional reuniões em que eu vejo só mulheres parlamentares. E eu, há já uns 2, 3 anos, eu pergunto o seguinte nas reuniões, quando eu começo a falar: onde estão os parlamentares homens? Porque são reuniões das margaridinhas. É um clima sempre de fachada. É um clima de disfarce. No Congresso Nacional, eu acho que na vida, em todo o legislativo, pelo menos no Brasil, eles feminilizaram as pautas. Então, as relatorias indicadas para as mulheres são relatorias importantíssimas, são pautas importantes, mas que não são pautas das mulheres, são pautas de todos. Eles colocam para a gente tratar de flores, o que é importante, tratar de doenças raras, é importante, tratar de educação, que é muito importante. Nós tratamos, inclusive, de violência contra a mulher. E quem trata de dinheiro e orçamento? Aí é que tá. O poder está. O poder realmente, porque se nós não conseguimos desenvolver políticas públicas para as mulheres, e não é para as minorias, tá? Nós somos a maioria. É por falta de recurso. Nós estamos vivendo um boom aí de feminicídios no Brasil, inclusive no meu estado, e a resposta que me foi dada pelo diretor-geral da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, o Pércio, uma pessoa maravilhosa, ele disse: eu preciso dobrar o meu efetivo e eu preciso capacitar as minhas delegadas, os meus delegados, os meus agentes. Eu não tenho recurso. Então, não existe recurso no orçamento dispensado para nós, que somos a maioria da população. E eu entendo que quem deve tratar, considerando que a maioria dos lares brasileiros são bancados por mulheres, nós temos condições sim de lidar com orçamento público, com economia. Eu fui a única candidata à presidência da República que apresentou uma reforma tributária. Então eu falo de cátedra porque eu estudei muito sobre isso. É essa minha crítica em feminilização das pautas. Os homens agem como se não fosse nada a ver com eles. O convite vai para todo mundo e, principalmente, todos os meses de março, a presidência da casa pede para a bancada feminina apresentar 1, 2 ou 3 projetos de lei que elas queiram que sejam prioridade no andamento. E neste ano não foi diferente. Nós, numa reunião da liderança, a nossa líder maravilhosa, a líder Leila do vôlei, Leila Barros, maravilhosa. A nossa líder veio: olha, cada senadora aqui é para elencar dos seus projetos de lei aqueles que ela quer prioridade. E eu disse: senadora, líder, eu trouxe 20 projetos, porque há 6 anos eu indico os meus projetos e passou o mês de março, ninguém faz nada, ninguém fala nada e eles não tramitam. Então eu me nego, neste momento, a apresentar 3. Eu vou apresentar tudo que está atrasado. Isso tem acontecido. Acontecido, eu não sei se acontece com elas, porque eu que falei naquele momento. Se o de vocês, o que vocês apresentam há 6 anos, está tramitando, parabéns, porque tem algum problema comigo. É isso que eu queria te perguntar também. O que tem acontecido com os projetos de lei que tratam de direitos das mulheres, que estão parados? Inclusive, tem um projeto que eu fui uma das autoras da propositura do projeto de lei e simplesmente a gente tem um trâmite extremamente lento no Senado e na Câmara. O que está acontecendo? O que sempre aconteceu, Isabela, eles vão para a gaveta. No final deste ano nós tínhamos, e esses projetos são majoritariamente destinados à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Nós tínhamos 1.500 projetos de lei parados na CCJ, só eu, 32 projetos parados. E os de mulheres não andam. E eu pedi para as senadoras, hoje somos 15, eu perguntei a elas o que é que vocês têm parado e desde quando eles estão parados. Eu não sei se há um corporativismo entre eles, porque há sim muitos políticos, muitos parlamentares envolvidos em vários tipos de violência doméstica, de gênero e tudo mais. Então há um corporativismo ali velado. E o que eu fiz?
Eu acabei de protocolar um projeto de resolução, isso nunca tinha vindo à minha mente. O projeto de resolução é um projeto para mudar o regimento interno da casa. E eu protocolei um projeto para dar prioridade a todos os projetos de lei que envolvam violência contra a mulher em qualquer esfera. E estou cobrando diuturnamente. Por quê? Porque outros projetos também têm prioridade na pauta, inclusive até com a possibilidade de trancar a pauta do Congresso Nacional. Mas isso é imprescindível. É impressionante que ninguém tenha pensado nisso antes. Só pensei agora, mas é porque nós estávamos ainda, eu aprendendo como uma neófita ali, nós estávamos aprendendo ainda a lidar e eu sempre acreditei, mas dessa vez vai dar certo, vai mudar a presidência, agora vai dar, agora eu vou conseguir. Entendendo o próprio ritmo, né? Entendendo. Só que eu vivi tudo isso, inclusive até para poder contar essa história, né? Soraya, é sabido que você viveu uma violência política de gênero dentro do seu antigo partido, na época em que você foi candidata à presidência da República. Como é que foi essa situação? Essa é uma história que me ensinou muito. Foi sofrido, mas eu pude aprender em pouco tempo o que nenhuma terapia teria condições de me ensinar e uma vivência assim de anos não teria condição de fazer com que eu tivesse a consciência do que realmente estava acontecendo. Bom, a priori, só para contar, isso não tem nada a ver com o então presidente do partido, Luciano Bivar. Eu ia ser candidata à vice-presidência. Lá nos últimos dias, ele disse: Soraya, eu não vou mais ser candidata à presidência da República. Então, por um milésimo de segundo, eu falei: ufa, né? Então tá. E aí ele falou: eu serei candidato novamente a deputado federal e eu quero você como candidata à presidência. E aquilo para mim foi um susto. Na verdade, me convidaram para ser candidata ao Senado e aí estavam me convidando. E quando todos os candidatos brigavam, vocês lembram daquela briga, daquela rixa do PSDB, em que era a briga entre Leite e Dória? E acabou que nenhum saiu. Então, aquilo, eu fiquei assim, um tanto quanto assustada pela exposição. E eu estava me preparando para contar para minha mãe que eu seria candidata a vice-presidente. Isso 2 dias antes desse convite, e eu disse não umas 2 ou 3 vezes, que era melhor que eu cuidasse do meu quintal, que é o meu Mato Grosso do Sul, uma campanha a governo acontecendo lá, uma campanha e eu presidente do partido, e então eu fiquei incomodada com isso, mas eu entendi que nós somos grupo, o partido, então o maior partido do país, precisava, se posicionar. Eu no meio do mandato, então eu não corria risco nenhum de perder o mandato. Eu estava numa posição favorável, mulher, né, sendo que eles precisam organizar a cota feminina, então era muito dinheiro para colocar na campanha presidencial, em tese iria ajudar bastante, né, em tese. Mas jamais por isso. Ali quando eu aceitei foi pelo time, foi pelo grupo, eu estou dizendo essa questão aí, essas outras questões, porque era a visão, de repente, de alguns deles lá dentro. E eles sabiam que eu não ia fazer feio, porque eu já tinha mostrado que eu estudo, que eu me dedico. A única pergunta que eu fiz: "Eu posso ser eu?" E me disseram: "Claro, Soraya, imagina". Falei: "Vocês não vão pedir para eu ficar de um lado ou de outro, do B ou do L? Eu vou ser a Soraya, né, eu vou trazer uma proposta nova", principalmente porque o partido, na época, tinha essa proposta de uma reforma tributária absolutamente diferente de tudo que nós estamos vivendo, enfim, é uma proposta muito melhor. Então, foi escolhido o Marcos Cintra, que é um economista renomado, FGV, Harvard, a pessoa ideal para estar ao meu lado e me dar esse apoio na economia que eu precisava. O partido na Câmara, ele tinha mais de 50 parlamentares. É a candidatura, é a cadeira de deputado ou deputada que traz o recurso para o partido. Eu acabei ficando sozinha no partido, porque nós fomos eleitos 4 em 2018. Flávio Bolsonaro saiu, Major Olímpio faleceu de Covid, a senadora Selma Arruda foi cassada, ela era Moro de Saias. Fiquei eu, Soraya, sozinha.
e segurando o partido. Então, e eu nunca dei trabalho para o partido. Então, eles não sabiam como era a Soraya do dia a dia. Eu só queria a liberdade de fazer o que eu quisesse. Enfim, a saída do Dória me proporcionou ter o Lula Guimarães como marqueteiro, e a outra exigência que eu fiz foi não queria quem estava já contratado para o marketing do Bivar, porque nós estávamos tendo assim dificuldades, né? Eu como vice, eu não estava concordando naquele momento com a linha. Bom, enfim, quando eu pontuei, eu me lembro que eu liguei para um dirigente partidário e falei, eu pontuei, dá para dobrar o Pix? E eu pontuei de novo, dá para mandar o Pix? Porque eles não deixavam eu tocar a minha campanha. Eu, no meio da campanha, eu dizia, eu não autorizei mais adesivos, eu não autorizei mais santinhos, porque eu estava sem recursos para pagar cabos eleitorais. Eu, no maior partido do país. Então, se alguém for buscar no Google, tá aí, Soraya está prestes a abandonar a campanha por falta de recursos. Então, a campanha começou muito bem, nós tínhamos um comitê maravilhoso na Avenida Brasil com a Venezuela, de esquina, com almoço, com muitos servidores, com muita gente ajudando, e de repente aquilo foi minando a ponto de chover lá dentro, a gente não tem nem café. Eu não tinha acesso a nada, e eu fui naquele partido, eu fui a presidente nacional do Mulher por 4 anos. Eu nunca soube quanto havia na conta. Uau, muito grave. E eu tenho provas disso, porque eu fazia perguntas por e-mail. Então ali eu levei assim uma pancada que eu jamais imaginei. No dia do debate da Globo, que foi um debate muito icônico, que foi o dia do Padre Kelman, não sei o quê, enquanto eu estava me arrumando e a pessoa me maquiando, os telefonemas não paravam de pessoas no meu estado e no Brasil inteiro, e de mulheres sem recurso, pedindo, pelo amor de Deus, e alguns agentes colocavam a culpa em mim. Falavam, é com a Soraya, só que eu atendia ao telefone, né? Então, eu comecei a entrar em pânico. Você não tinha acesso ao dinheiro e ainda era tida como a responsável. No Brasil. É uma violência estrutural muito grave. Foi. E aí, só que eu tinha que me concentrar no debate, eu tinha que me concentrar naquele momento. E eu lembro que eu recorri, Bivar estava em Pernambuco cuidando da campanha, estava até afastado assim da presidência naquele momento, né? E eu liguei e falei, Bivar, eu vou desistir ao vivo para o Brasil inteiro. Eu vou desistir, eu vou contar o que está acontecendo. Vocês têm que pagar os meus cabos eleitorais. Eu não mando na minha campanha, porque eu não posso ter material saindo de gráfica se eu não tenho gente. Tanto que os meus materiais foram queimados posteriormente. Muitos materiais foram jogados fora. Uma onda de ódio. Foi muito difícil. Eu já relatei isso ao Ministério Público, já fiz tudo isso, não andou, mas Alguma coisa foi instaurada? a Raquel Branquinho tem me dado um apoio em várias outras questões, mas essa violência política, eu demorei muito, eu saí traumatizada, entendeu? E eu demorei para elaborar o que havia acontecido, principalmente porque uma bela parte do partido, ela é composta por grandes amigos meus, e que perderam o controle disso. E, enfim, então a violência existe, ela é gravíssima, e foi aí que eu comecei a trazer projetos de lei, principalmente para que os partidos sejam compostos, as mesas dirigentes, os diretórios municipais, estaduais e federais sejam compostos pelo mínimo de 30% de cada sexo, de cada gênero. Por quê? Porque são os homens que tomam decisões sobre as nossas vidas. E quanto é que vai ser liberado para as candidaturas? Então, desde permitir que durante a campanha o recurso do fundo eleitoral possa pagar uma creche, uma babá para essas mães. Então, gente, dali surgiu uma série de propostas, e aí me perguntam, para finalizar essa parte, mas por que você foi presidente durante 4 anos, a presidente nacional do Mulher? E eu tolerei, eu aguentei, eu suportei, eu sempre tentando melhorar. Além de tudo, no final eu vejo que eu tolerei para poder contar essa história, que outras pessoas não têm coragem de contar.
Claro. Você é muito corajosa por estar aqui contando tudo isso, enfrentando essa violência que acomete todas as mulheres que ocupam espaços na política. Eu acho que além da política, em ambientes corporativos mesmo, né? Eu acho Com certeza, que, Gabi. a gente tem isso no exemplo da política, mas no ambiente corporativo também isso é instaurado, né? Como é que você vê, Gabi, isso no dia a dia, trabalhando em uma grande multinacional? Para mim é muito rico estar em um ambiente que nutre isso, né? E essa conversa, né? Que a gente está aqui, essa oportunidade de ver mulheres que estão nessa posição é muito, para mim, é muito inspirador. Mas eu acho que a gente está sempre se moldando, de certa forma, para mimic, né? Para simular o masculino, na forma como a gente se veste, na forma como a gente fala, na postura que a gente tem. Né? Muitas vezes a gente fica com vergonha de falar que tem filho, que tem que sair para cuidar do filho, para pegar o filho na escola. Num modo geral, a gente carrega inconscientemente esses códigos de que ainda o masculino ele é a potência e não o feminino. Imagino que você no direito precisa inúmeras vezes se vestir de homem com os códigos masculinos, assim como, né, na política se fantasiar, né? É uma fantasia. De certa forma, a moda também é uma ferramenta política, né? Na verdade, hoje, na altura que eu tô da minha carreira, eu me visto de Isabela mesmo, mas eu já passei por essa fase de ter que performar alguma coisa. Na advocacia, Soraya, você que é advogada, sabe como é. A gente precisa ganhar credibilidade, né? Então, quando a gente é muito jovem, no início da carreira, em busca dessa credibilidade, a gente acaba se submetendo a um lugar que é violento. Existe uma violência desses códigos e até a maneira como a gente se veste, se porta, acaba sendo pasteurizada para que a gente seja reconhecida como mulheres de credibilidade. Como é que foi para você? Eu lembrei de um episódio agora, de uma estagiária minha no direito, alta, bem alta, e eu sou baixinha. E aí, eu falei para ela, ela estava de salto um dia que teve que despachar no fórum, e aí ela colocou salto. E aí, ela disse assim: "Doutora, eu vou de salto, porque se mesmo alta, se eu for de rasteirinha, não vão me tratar bem. Você tem que estar de salto. A gente tem que subir um degrau a mais", isso para mim foi muito, assim, significativo. Agora, eu protocolei um projeto de lei para, determinar, e é na verdade uma PEC, não é projeto de lei não, é uma proposta de emenda constitucional para determinar que a cada lista sêxtupla da OAB e do Ministério Público, que cuidam essas listas, elas acontecem porque 1/5 do judiciário, do poder judiciário, é reservado para cadeiras do MP e cadeiras da OAB. Então, acontecem assim, a OAB ou o MP elegem 6 pessoas, 6 profissionais, e esses 6 profissionais são submetidos, vamos lá, no nível estadual, para o Tribunal de Justiça. Lá, essa lista sêxtupla é votada e vira uma lista tríplice, que é escolhida, aí um ou uma são escolhidos pelo chefe do Poder Executivo. E o que nós levantamos? Hoje, no direito, as mulheres são maioria nas universidades. Hoje, nos concursos, as mulheres são maioria. Até aí está tudo igual, tá? Porém, quando a gente começa a tratar da parte política e de indicações que precisam de um trabalho político mesmo, de você como advogada, eu me candidato sim a ser a desembargadora. E aí você tem que enfrentar uma campanha árdua dentro da instituição. Se torna uma campanha política. É uma campanha política. Ser escolhida entre os 6 e depois você vai para a campanha dentro do Tribunal de Justiça. Então, o que essa PEC dizia? Que a cada 2 listas mistas, uma deveria ser majoritariamente não, totalmente feminina. Aí as pessoas começam a colocar em você o adesivo de feminista. E uma colega da OAB me disse o seguinte:
Soraya, você sabia que o contrário? Eu não sabia. E eu também nem sei até hoje se é isso ou se não é. O, o feminismo, ser feminista, é só querer a igualdade. Só. O contrário de machismo é femismo. Então fica aí para vocês procurarem, porque. Então, aí eu Eu gosto comecei a dessa visão mais usar. simplificada da coisa, né? Não simplista, simplificada. Arrasa. De que o feminismo é a busca pela igualdade de Só direitos. isso. E pode ser outras coisas também, porque existem muitos feminismos. Existem. E aí, o termo, ele já foi tergiversado, ele já foi mudado conforme o entendimento e o oportunismo, entendeu? Assim, Agora, você acha que também no universo que você está inserida, que de certa forma ele é um universo onde as ideias são muito mais do universo masculino e apesar de terem muitas mulheres na universidade, as próprias mulheres, elas têm atos machistas contra as mulheres? Muito, Gabi, muito. Há 1 ano e meio nós votamos a igualdade de salário no ambiente privado. Nós temos isso na Constituição e nós temos isso na CLT, por que uma outra lei? E aí o presidente Lula sancionou, foi aquele auê. Mas é porque nós precisamos desenhar o óbvio. É desnecessário, sabe? Mas quando querem, as legislações passam, porque estão fazendo campanha com isso. Não estou falando do presidente, eu estou falando os colegas fazem campanha. Nós não precisávamos disso, isso é óbvio, né? E aí, quando a gente vê as mulheres agindo com machismo, a gente vê. A gente vê no campo político, a gente vê em todos os meios. no meio jurídico também. No Eu já meio passei muita agressão de jurídico. mulher no ambiente corporativo, inclusive. E, infelizmente, essa é uma consequência social. A gente acabou sendo estruturada, moldada. Competição. Tem espaço para todo mundo, né? Se a gente cuidasse mais de si, o mundo seria muito melhor, né? Cada um cuidando de si, da sua evolução pessoal, para cuidar da evolução social. Mas a gente tem que olhar para a gente também. Eu vivi isso dentro do Congresso Nacional. Em 2021, nós conseguimos aprovar uma legislação, teríamos eleição em 2022, igual agora. Estamos no meio de uma reforma eleitoral de novo, né? Para que ela consiga Me passar. conta sobre isso, inclusive. Eu quero saber sobre essa reforma. Eu sei que está tendo muita discussão no Congresso, porque a gente tem até uma regrinha, né? Só para contar para as pessoas que são leigas e não são do direito. Qualquer tipo de reforma na legislação eleitoral tem que ser aprovada em até 12 meses antes das próximas eleições, para que haja uma aplicação dessa reforma nas eleições seguintes. Conta um pouquinho para a gente como está esse clima com essa reforma e que reforma é essa, Soraya? Pois é, eu fui eleita em 18, tomei posse em 19. Havia uma reforma tramitando ali em 2021, todos esses anos, sempre tem. Então, em 2021, antes da campanha de 22, nós conseguimos aprovar uma reforma, algumas mudanças, e dentre elas, lá no Senado, nós conseguimos aprovar o direito a 30% de cadeiras femininas. Cadeiras, e não apenas de garantia de candidaturas femininas. Conseguimos aprovar, foi aquele auê, e foi uma aprovação simbólica. Somente 2 senadores levantaram as mãos e disseram não. E eu vou falar quem são: Flávio Bolsonaro e senador Eduardo Girão. Eles são contra e eram contra. Bom, mas passou com os outros 79, ok? 79 votos contra 2. Foi para a Câmara e nós começamos a fazer aquela articulação para que passasse na Câmara. E passou tudo menos isso. E nós encontramos resistência entre parlamentares mulheres. Então, quando nós dizemos assim, hoje são 15% de mulheres na política, mas a gente não pode contar com esses 15% de mulheres na política. Nós não podemos contar com elas. Então, a nossa força é muito mitigada. Está tramitando uma nova reforma eleitoral. O relator é um colega meu, um senador do Piauí, senador Marcelo Castro, psiquiatra, mas ele é o relator. E ele depositou na CCJ o seu relatório e pediu data para apreciação. Quando nós acordamos, em agosto do ano passado, a ponto de começar a campanha de 2020, e ele estava retirando, e eu não digo que seja ele, porque não foi Marcelo Castro sozinho que acordou com essa ideia, tá?
Mas ninguém conversou sequer com a bancada feminina. Estava no texto retirar os 30% de candidaturas, inclusive. Por quê? Porque essa legislação veio para fazer com que as mulheres, com que crescesse o número de mulheres na política. Só que como não deu certo, e como ainda existem candidatas laranja, como existe muita fraude, a gente tem que parar com isso e pensar numa nova forma, mas a forma que ele trouxe não foi das candidaturas. E aí nós ficamos sabendo assim, prestes a começarmos uma campanha, num auê danado, que inclusive estava aquele escândalo sobre a proposta de mexer na lei do aborto. Foi tudo junto, parece que foi uma cortina de fumaça. E aí nós dissemos o seguinte: de jeito nenhum. Principalmente porque estavam nos culpando porque existem mulheres laranja. E toda candidatura laranja, tá? Ela beneficia um homem. Com certeza. É óbvio, né? É só 1 mais 1, 2. Ele apresentou um novo relatório, mas o primeiro relatório está depositado no site da CCJ do Senado Federal. Mesmo assim, ainda não está bom, porque querem que, para nos dar cadeiras, que nós desistamos do que nós já conquistamos, que é o 30% de candidaturas femininas. Porém, aí tem muitas pegadinhas. Existe, sim, um pulo do gato que nós pescamos e nós sabemos ler, nós sabemos interpretar. Aqui não tem nenhuma analfabeta funcional. A guerra está grande, mas eu digo que eu não vou descansar. E vou cobrar todos os dias. Inclusive, porque nós conquistamos a duras penas, cerca de 3 anos atrás, o direito a termos uma liderança feminina. Nós não tínhamos direito a um cargo sequer. Então, a gente vem brigando há 3 anos e meio para que tenhamos todas as prerrogativas. No final do ano, na saída do presidente Pacheco, ele deu os cargos lá. Mas nós não temos um espaço físico para sentarmos. E aí eu faço uma analogia, é o seguinte, é tão irônico. Nós estamos aqui brigando por cadeiras, garantia de cadeiras no parlamento, e nós não temos uma cadeira para nos sentarmos. Como é o clima com as outras senadoras? Eu acredito que nós nos completamos, sabe? Eu e uma ou outra, eu digo Elisiane Gama, a Leila Barros, nós somos um tanto quanto, a própria Dorinha, nós somos um tanto quanto mais pragmáticas e falamos o que tem que ser falado. Nós temos outras colegas que nos apoiam e agem nos bastidores, mas eu disse a elas, eu fui candidata à presidência do Senado agora. Que eu imagino que tenha sido uma trajetória bem árdua, né? Porque as pessoas não sabem, mas esse é um dos maiores espaços de poder da República. Ser candidata e, eventualmente, presidente do Senado é um lugar de grande destaque. É a presidência do Congresso, é a 4ª cadeira na sucessão. Presidência do Congresso, exatamente. E eu imagino que isso deve incomodar bastante. Eu acho interessante, né? Eu tenho essa experiência de vir do mundo corporativo e tem uma série de estudos que falam, né, que mulheres em posições de liderança, a empresa tem uma outra cultura, né? Mulheres, inclusive, elas são mais agregadoras. Como que você vê essa mudança? Você acha que essas cadeiras, né, ou essa mudança, ela também agregaria uma cultura diferente dentro da política que beneficiaria? Muito boa essa pergunta. Muito boa pergunta. Principalmente porque nós precisamos entender como chegar nisso. O mundo corporativo, o mundo privado pode fazer um movimento social de apoio a isso. De apoio. Por quê? Porque dentro do poder nós não temos apoio. Então nós não temos essa sororidade. Nós não temos e nós precisamos desenvolver isso. Eu queria adicionar, porque eu acho que às vezes a gente pensa na questão política e ela parece que é muito complexa, né? Eu acho que a pessoa, né, majoritariamente, você pensa tipo assim, tela azul. Sabe aquela tela azul do Windows? Tipo, o computador apaga ela. Porque pressupõe muitos conhecimentos, muito interdisciplinar. E o que eu acho interessante, até por trabalhar com moda, é que a gente é capaz, inclusive na política, de usar códigos que talvez sejam super fáceis de serem utilizados, né? Na política, talvez, a moda ela também é uma ferramenta de comunicar sem falar, né? A gente tem casos da Kamala Harris, né, de usar, por exemplo, a cor roxa, que tem toda uma simbologia por trás, que representa o feminino.
A gente tem, inclusive, por exemplo, a Melania Trump agora, na posse do Trump, agora de 2025, que ela usou com todo esse discurso da economia americana, ela usando as roupas de um designer independente americano, também tem uma mensagem por trás disso. Inclusive a escolha do corte das roupas dela, o chapéu Inclusive o chapéu, que tampava o totalmente chapéu. o rosto, sem que a gente pudesse fazer contato visual, ou seja, perceber uma vulnerabilidade. Tem uma mensagem subliminar. Tem uma O que mensagem. você usa dessa mensagem? Como que você trabalha? Se você usa ou se você não usa? Porque às vezes até o não usar, ele também é intencional. Se você inclusive escolhe símbolos para vestir nesse espaço majoritariamente masculino, com todos esses problemas, como você se veste, como você escolhe essa ferramenta da moda para o seu dia a dia? Acho que é isso, né? Olha só, a minha chefe de gabinete fez faculdade de comunicação e a tese dela foi a Wanda Branchini, vocês podem procurar, O Poder do Salto Alto. Eu saía do fórum, eu saía do escritório e ia fazer campanha. Eu ia entregar santinho de salto alto. Eu não colocava um tênis. E eu sempre andei assim, porque eu não tenho tempo de ficar me trocando, não. Eu tinha que tocar a vida. E me acostumei muito a andar de salto alto. Isso aqui é o mínimo que eu uso. Eu vou receber aquela pessoa mais humilde do jeito que eu recebo o papo ao presidente da República. Do jeito que eu vou à posse da Sheinbaum. Não Uma forma de importa. demonstrar respeito Eu pelo respeito. outro. Claro, eu não vou. O linguajar de economês e de juridiquês, eu tenho esse linguajar. Eu posso usar ele a qualquer momento, mas depende do lugar. Mas eu não estou diminuindo, eu só preciso que as pessoas me entendam. Essa é uma das regras da comunicação, né? Falar no que o outro consegue entender. Isso sim é uma comunicação efetiva, não exatamente no que você consegue só falar. Inclusive o direito deveria estar mais atento, né? A Mais essa atento. forma de comunicação, que é uma comunicação de impacto, que é uma comunicação que acessa o nosso interlocutor. Por isso que você está falando da tela azul. Por quê? Porque a comunicação não é efetiva, não tem efetividade, ela não chega para você. Agora, no estereótipo de me vestir, eu não me visto com o terninho de sempre, daquele patamar nem na advocacia. E eu acho que a Isabela é igual eu na advocacia. A gente está sempre diferente. Completamente diferente. Eu não uso o terninho da advogada, o terninho às vezes eu tô, porque também tô cansada. E isso talvez, inclusive, tenha sido um elemento diferenciador, né? De você stand out nesse crowd que é todo mundo pasteurizado, eventualmente. De se destacar de uma forma diferente. Exatamente. Você é uma inspiração, Soraya. Foi um prazer gigante te receber aqui. É muito importante para a gente conhecer a história de mulheres como você, que está lá no meio da política, no Senado, enfrentando uma verdadeira guerra para conseguir lutar pelos nossos direitos. Muito obrigada. Obrigada, Soraya. Eu que agradeço pela oportunidade de contar realmente esses bastidores. Estou até escrevendo um livro sobre os bastidores. E se nós não nos unirmos de verdade, vocês não esperem avanço da nossa sociedade. Podemos esperar retrocessos porque os retrocessos estão aí nos mostrando. Então é por isso que é importante a ONU se envolver, o diálogo ser mais abrangente do que é, por mais que a nossa sociedade brasileira tenha isso, nós temos que lembrar da América Latina, nós temos que lembrar que no Afeganistão as mulheres tiveram o direito de votar antes da gente. Elas eram normais. Então o retrocesso ocorreu de uma forma brutal. E por isso, cada vez mais unidas com os homens. Então, homens, venham para cá, vocês que são inteligentes, que não têm medo da gente. E se eu fosse marqueteira política de homens, sabe o que eu faria? Defenda as mulheres. Eu ia colocar o meu cliente para falar assim, olha, eu apresentei um projeto de lei contra o feminicídio. Eu quero prioridade de tramitação nos projetos de lei. Esse cara nunca mais vai deixar de ser eleito. Por que não pensam sobre isso? Eu acho que é justamente o ponto que você trouxe, que muitos são agressores. Mas aqueles que não são poderiam usar isso, nem que seja por interesse de voto, mas poderiam usar este nicho, porque nós não temos homens conosco, estão assim, trabalhando. A minha pauta é feminina. Vamos acompanhar nas próximas eleições que estão chegando quem vai se levantar pelas mulheres, né? Quem serão os homens que estarão ao nosso lado, aliados, para que a gente
possa tornar um mundo de inclusão, de pertencimento, de respeito à igualdade de gênero. A gente não quer nada além de respeito, Soraya. Não, e nada além do nosso espaço. Nós estamos pedindo 30% de cadeiras no Brasil, nós teríamos direito, se fosse uma conta proporcional, a 52% de cadeiras. Então, tá difícil o mínimo. Imagine o ideal ou o justo. E com essas mulheres aqui, com vocês, eu acredito que a gente vai conseguir chegar lá. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Revista Cláudia. Obrigada. Obrigada.